Primeiro eu queria falar um pouquinho do Hospital da Japuíba lá. Posso falar um pouquinho? Posso falar um pouquinho antes? Então a ideia nossa no Hospital da Japuíba, que nos primeiros 60 dias a gente já tenha algum resultado lá. E todas essas medidas que nós vamos falar aqui para vocês, que são medidas duras, amargas, mas não tem outro caminho para o município, tudo isso é para que a gente possa melhorar a saúde do município. Então está aqui o secretário de saúde, doutor Gustavo, está aqui o secretário executivo, doutor Renan, o Farias, que é o diretor do hospital, não está aqui, né? Mas vocês já conhecem ele. Então a gente quer reduzir despesa, primeiro para não levar o município a chegar no final do ano que vem, desse ano, 2017, com mais 100 milhões de dívida da nossa gestão. Se a gente não tiver essas medidas, nós vamos chegar com esse buraco nas contas do município. Daqui o secretário de Fazenda, Zé Carlos Fábio. Então são medidas que a gente tem que tomar. Mas antes de tomar essas medidas, eu queria dizer o seguinte, lá no Hospital da Japuíba. Cirurgias ortopédicas é um dos maiores gargalos nossos lá hoje. Tem uma enfermaria lá lotada de gente. Então, vamos fazer o seguinte, nas cirurgias, as medidas que nós já tomamos. Nós já recebemos 3 carrinhos de anestesia, que não tinha, e um arco cirúrgico que estava quebrado, já tem o arco cirúrgico lá para fazer as operações. Realizar a cirurgia de todos os pacientes internados em 2016. São 18 pacientes na área de ortopedia. Até o dia 18/1 de 2017. Até o momento, 6 pacientes já tiveram alta hospitalar e 10 pacientes realizarão cirurgia nesta semana, sendo 7 com colocação de prótese. Eu mesmo, como deputado federal, a pedido de muitos daqui, a gente transferia a gente para o INTO, para o Hospital São João Batista em Volta Redonda, para o Hospital Dona Lindu em Paraíba do Sul, porque não tinha prótese, não tinha remédio, não tinha isso. É isso, doutor Gustavo? Então a gente já está começando a equacionar. Já compramos prótese, já chegaram, já compramos remédio. O Hospital da Japuíba está maravilhoso. Claro que não, nós estamos aí começando a botar aquilo para funcionar. Sua bebê estava internada desde quando? Tinha gente internada lá 4 meses, esperando prótese. 3 dias? Esperando prótese. 1 mês. Eu fui lá, eu vi com meus próprios olhos. Eu fiz uma inspeção lá, alguns vereadores me acompanharam. E a gente quer ir lá daqui 30 dias de novo no Hospital Geral da Japuíba para ver mudanças. Já está começando a ter. 10 pacientes realizarão cirurgia nessa semana, sendo 7, nessa semana nós vamos operar 10 de prótese. 10 cirurgias ortopédicas, sendo 7 usando já prótese que nós já compramos, já está lá no hospital. E 2 pacientes foram programados para a próxima semana, para a gente desafogar aquilo lá. Vamos realizar 40 cirurgias eletivas de mão. Muita gente que tinha problema na mão e que tinha dificuldade, estava lá esperando. Nós vamos fazer um mutirão para 40 cirurgias. Hoje a demanda reprimida de 60 pacientes com problema na mão. Nenhum paciente de ortopedia com entrada pela urgência e emergência ficará aguardando cirurgia por mais de 5 dias. Objetivo nosso. Que nenhum paciente de ortopedia com entrada pela urgência e emergência ficará aguardando cirurgia por mais de 5 dias. Vocês são testemunhos de quantos pacientes estão lá tantos meses lá. Num hotel de problemas que não conseguia vaga no INTO, não conseguia vaga no Dona Lindu, que lá os hospitais são sobrecarregados, não conseguia lá no São João Batista. Então eles ficavam fazendo hotelaria lá no hospital sofrendo. Eu vi isso com meus próprios olhos. Cirurgias ginecológicas. Vamos realizar 100 cirurgias.
Hoje há uma demanda reprimida de cerca de 500 mulheres, senhoras, aguardando essas cirurgias. Nós já vamos resolver de imediato, sem cirurgias. Abertura de leito, aquela confusão que vocês estão vendo lá embaixo, que eu vi, a gente quer acabar com aquilo lá. O hospital é um hospital grande. O próprio Faria me disse que, e eu vi com meus próprios olhos, que o hospital que ele comandava, o São João Batista, é um hospital muito inferior ao nosso, é um hospital antigo e que funciona com 163 leitos. Nós temos cirurgias em pediatria infantil, enfermarias infantil lá em cima, toda desativada, que nós vamos voltar a ativar todas. Abertura de novos leitos. Reabrir 50 leitos nas enfermarias, sendo 18 de ortopedia, 12 de cirurgia geral e 20 na área clínica média. Hoje já foram liberados, pessoas que estavam lá, 38 leitos. Os demais desculpe, não é isso não. Desses 50 que vão reabrir, já reabriu 38. Os demais vão reabrir até dia 20/1/2017. E vamos retornar com as cirurgias vasculares e as neurocirurgias. É isso, doutor? Tem alguma observação a fazer nisso? Cirurgias gerais também, com certeza também. As cirurgias eletivas. Isso, os mandatos judiciais e as demandas internas lá também que estão lá ainda aguardando cirurgia. Essas são algumas notícias lá do Hospital da Japuíba. Agora vamos aqui o assunto aqui. Queria informar vocês que é importante que vocês nos ajudem a divulgar as medidas duras, mas que a gente está fazendo estudo para tentar... Quando eu andei na rua, na campanha, vocês estão sentindo com os parentes, com os amigos de vocês, a falta total de atendimento na saúde. Então, tudo que nós vamos economizar é para a gente direcionar o recurso para a saúde. Determinei a auditoria da Folha. Vocês já sabem. Isso são medidas, aquelas 7. Querem que eu repita ou não preciso? Não. Então, vamos aqui. Além das primeiras 7 medidas já anunciadas por mim na semana passada, no 2 de janeiro, no primeiro dia do meu governo, com o objetivo foi restabelecer com rapidez a prestação de serviço digno para a população na área da saúde. Acabamos de falar. Como prefeito, agora anuncia novas medidas para enxugamento de gastos da administração pública a serem aplicadas imediatamente, seja por determinação, por decretos ou por projetos de lei, que certamente vão reforçar a realocação de investimento para a área da saúde do município. Como reabrir a UPA, que nós vamos reabrir, já vamos começar a reformar, enfim. Funcionar as unidades de emergência 24 horas e os outros atendimentos na saúde, que a gente sabe as dificuldades que nós temos hoje no município, que são grandes. Tais medidas visam a readequação financeira da máquina pública, como melhor aplicação de recursos em serviços prestados pela Prefeitura e aos moradores, assim como ações que venham reorganizar toda a nova estrutura do governo. Essas medidas adicionais estão sendo tomadas por mim, no sentido de que elas venham provocar a contenção de gastos, reequilibrando financeiramente os cofres do município, com o objetivo de redirecionar o recurso aplicado de serviços essenciais para a população na área da saúde e que precisa de imediatamente ação de toda especial nossa, para que resulte em um atendimento na qualidade aos moradores, nos postos de saúde e nas ações de assistência social. Mesmo que algumas medidas dessas venham atingir questões sociais, elas estão sendo tomadas por ser extremamente necessárias nesse momento de grave crise financeira da Prefeitura. Novas medidas, são 21 as que eu determinei, que não depende da Câmara. Determinei a imediata intensificação de ações fiscais nas empresas, principalmente as substituições tributárias do ISS, no Imposto de Serviço. Objetivo, o aumento da arrecadação. O Zé Carlos pode me corrigir aí se eu estiver falando alguma coisa errada, mais tecnicamente.
Determinei a reanálise de contratos de concessão de uso do espaço público. Determinei à Procuradoria-Geral estudos que possibilitem a venda de dívida ativa municipal, mediante processo de securitização ou operação similar. Determinei o levantamento do patrimônio imobiliário insercível com o objetivo de promover leilão. Determinei imediatamente uma auditoria nos sistemas tecnológicos de informática da saúde e da prefeitura. Na saúde e na prefeitura. Determinei a redução de gastos com locação de imóveis, readequação de espaços físicos e a nova estrutura da prefeitura. A gente vai devolver diversos prédios públicos que estão alugados. Determinei o imediato estudo de políticas e medidas integrando os diversos órgãos responsáveis para conter a violência urbana. Ontem tive uma reunião muito boa com o governador com relação a isso. Determinei o cadastramento das terras públicas municipais adequadas para construções de moradias populares. Determinei medidas que isso nós vamos tentar parceria com o governo federal, que tem dinheiro para isso, do FGTS. O governo federal tem que agora é o cartão construção, que nós vamos utilizar para reformar a residência, para a gente usar nessa área habitacional. Determinei medidas que saiam para a saída do governo do CALC. O governo hoje não pode receber nenhum dinheiro público, a não ser aqueles da saúde e da educação, que são verbas já por lei. Está com o nome sujo. É? Hoje o município está com o nome sujo. O CALC é o Serasa das nossas vidas. O cara entra no Serasa das empresas, então o CALC é isso. É o Cadastro Único de Convênio, o Serasa das prefeituras. Nós vamos tentar entrar na justiça para que a gente não perca verbas que eu fiz, que outros deputados federais fez, o Luiz Sérgio, o deputado Delei, o deputado Júlio Lopes, o deputado Hugo Leal, a deputada Soraya Santos, outros deputados, não vamos divulgar o nome de todo mundo. Por exemplo, nós agora temos, já conversamos, temos 4.300.000 para aplicar na pesca. Não é 1 centavo do município. É uma emenda minha de 1,5 milhão. Essa nós resolvemos de outra maneira. É importante também, vou falar notícia ruim, tem que falar notícia boa, né, sim, presidente? Agradecer a presença do presidente da Câmara, que está nos apoiando com todas essas medidas. E que não são fáceis esse tipo de apoiamento. Queria te agradecer, a você e aos vereadores que estão nos apoiando. Mas esse dinheiro, que é 1,5 milhão de emenda minha, 1,5 milhão do Júlio Lopes e 700 mil do Luiz Sérgio, que é para pesca, e mais 800 mil que eu consegui com o ministro agora, Braz de Mago, nessa ida minha a Brasília. Esse dinheiro não ia poder vir. Então nós fizemos o seguinte, combinei com o ministro, ele botou o dinheiro carimbado para Angra, quem vai fazer as obras vai ser o governo federal, para que a gente possa fazer as obras aqui. Eu pedi a ele que a gente acompanhasse. Então o Bruno, que é o secretário executivo da pesca, que é biólogo, que é funcionário aqui da Pescador, junto com o Wagner, junto com o João Carlos Rabelo, junto com os pescadores, vamos ver como é que a gente pode utilizar melhor esse dinheiro que já está empenhado para a gente já começar essas obras para melhorar aqui a situação do pescador. Quer dizer, que é uma verba carimbada. Se o dinheiro vem para a prefeitura, eu não podia utilizar. Então, no apagar das luzes, eu fui com o ministro. Quero aqui agradecer muito ao Danilo, que trabalhava no meu gabinete em Brasília, lá com o Vinícius, que agora vai trabalhar aqui nessa parte de emendas de recursos federais. O Danilo falou, olha, nós vamos perder o dinheiro. Aí eu corri no ministro, falei com o líder do governo, o Baleia, que é o líder do PMDB na Câmara Federal, e fomos lá no ministro. O ministro entendeu, o doutor Novak nos ajudou muito também, que é o chefe de gabinete dele, e a gente botou o dinheiro para lá, para o Ministério vai fazer a obra, já está garantido esse dinheiro para a gente ajudar na pesca. Determinei o recadastramento de ativos, inativos e pensionistas. A gente vê como é que está isso. Determinei a redução
na dívida com a União mediante processo de renegociação. Tem dívida com a União que, se nós vamos entrar com renegociação, a gente acredita que possa abaixar esse valor. Determinei a promoção de aditivos para redução de custos nos contratos da Prefeitura. Todos os contratos que tem aí, a gente vai tentar baixar custo. Decretei, agora os decretos. Decretei a estratificação do orçamento municipal em cotas mensais. Pegar o orçamento municipal, dividir por mês e, mediante decreto, sob as mesmas, aplicar uma contenção de 30%, cuja liberação é condicionada à manifestação do secretário de Fazenda que está ali, excetuando recursos vinculados, como da educação, como da saúde, mantendo o controle de empenhos sob responsabilidade da Secretaria de Finanças. Isso é o seguinte, cada secretaria, no meu mesmo governo teve isso, cada secretaria ia gastando, quando chegava não tinha, então não vai ser assim, vai ser o que a Secretaria de Fazenda determinar, nós vamos estudar cada caso. Isso é o seguinte, não adianta a gente gastar o dinheiro que a gente não tem, para não ficar nesse buraco de mais de 400 milhões que nós já estamos encontrando aí nas contas do município. E uma outra coisa, tem dinheiro apropriado indevidamente de imposto de renda, de INSS, que o município reteu e não repassou. Isso é crime. Nós vamos comunicar amanhã ao Ministério Público e vamos entrar na Justiça para tentar um parcelamento, que isso tem que pagar. Pagar imediatamente eu não tenho condição de pagar, então nós vamos tentar um parcelamento e esse dinheiro que foi apropriado indevidamente, nós vamos comunicar ao Ministério Público desse dinheiro. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser conivente com essas coisas erradas que foram feitas. Decretei a promoção do corte financeiro de 30% dos gastos. Uma coisa é você reter 30% do orçamento de cada secretaria. Outra coisa é você fazer economia na luz, no material de telefone, no material de consumo e em tudo. Então, o decreto promovendo o corte financeiro nos gastos para manutenção administrativa da Prefeitura, como combustível, diárias, material de consumo, telefonia, corte de água, consumo de água, energia elétrica, propaganda, publicidade, serviço de postagem e reprografia, com a suspensão de novas aquisições de equipamentos e materiais permanentes. Isso não atrapalha nada o funcionamento da Prefeitura. Isso é dinheiro jogado no ralo, no lixo. Então nós vamos economizar. Determinei o que funciona na Prefeitura é a gente economizar dinheiro para a gente botar dinheiro no remédio, no arco cirúrgico que já está lá, nas próteses para fazer cirurgias daquele pessoal que está sofrendo lá no Hospital da Japuíba. É isso que bota a Prefeitura para funcionar. Decretei imediata suspensão de contratações em processo licitatório, cuja cobertura financeira ocorreria exclusivamente com recurso próprio do Tesouro Municipal, excesso autorizado por mim. É o que eu falei, vamos fazer na pesca, que é importante, mas tem o dinheiro lá, não é dinheiro daqui, próprio nosso, é dinheiro que nós conseguimos, que o deputado Luiz Sérgio, que o deputado Fernando Jordão, que o deputado Júlio Lopes e que o governo federal quer nos ajudar na pesca, que eu acabei de relatar aqui. Decretei o imediato retorno dos funcionários cedidos com ônus para o município. Nenhum funcionário cedido para outro lugar vai trabalhar lá com dinheiro pago aqui pela Prefeitura de Angra. Os servidores que retornem imediatamente para a Prefeitura. Aquele servidor que tem uma vida fora, que quer continuar lá, pode continuar, mas a Prefeitura de Angra não vai pagar mais. Encaminhei projetos de lei à Câmara, que eu vou dizer agora que projetos são esses, que dependem de lei. Encaminhei o projeto de lei à Câmara que altera o percentual adicional de produtividade em 50% atribuído a todas as carreiras, como, por exemplo, auditor fiscais
vigilância sanitária e fiscal de urbanismo, que tem uma produtividade de 200%, 400%. Não é hora disso. É lei feita por mim, lá atrás. Foi decisão minha que eu fiz. Mandei para a Câmara, foi aprovado. Erramos. A gente tem que assumir os erros. Porém, as alterações no adicional de produtividade serão avaliadas no período de 6 meses, por uma comissão. Então, cortei em 50%. O projeto está na Câmara. Nós estamos discutindo aí, o Vinícius está discutindo com as categorias ali. Talvez a gente tenha que mudar alguma coisa. Para a comissão, por uma comissão. Isso é o seguinte, vamos lá, o cara ganha 200%, mas produz, é importante para o município. Quanto que bota de dinheiro para o município? Não é isso, Zé Carlos? Não pode, é o funcionário que tem produtividade, trabalha 5 dias, faz a produtividade de 200%, e depois não precisa mais trabalhar, que está garantido o salário dele com 200%. Isso não dá. Isso é um erro. Então, mas isso tem que mudar por lei. Então, vamos ter aí alguns problemas, que a gente sabe que vai ter, mas paciência. Não dá para manter os 200% e no final do mês não ter o dinheiro para pagar. Falta dizer, todo mundo quer tomar o leite da vaquinha, mas ninguém quer cuidar da vaquinha. A vaquinha morre. E a vaquinha é a prefeitura. Porém, as alterações adicionais de produtividade serão avaliadas durante 6 meses. Isso é o seguinte, nós estamos cortando em 50% e vamos nomear uma comissão de paridade com os servidores, com o município, com o representante da Câmara, para em 6 meses a gente estudar caso a caso, o que pode voltar, ou se não deve voltar ninguém, ou se deve voltar. Vamos discutir com a classe, com a categoria. Muitos servidores, eu conversando com os servidores, o servidor acha que isso já faz parte do salário. Eu não entendo que produtividade faz parte do salário. Produtividade é se o cara produzir. Se o cara produzir, não é, mas diz que a lei é assim, eu não sei. Vamos discutir, estamos conversando lá. Encaminhei projeto de lei à Câmara que suspende a incorporação dos cargos em comissão. As incorporações em vigor, em vigor, eu irei aguardar o pronunciamento do órgão especial da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a ação direta de inconstitucionalidade a respeito das incorporações já cedidas. Isso é o seguinte, daqui para frente não tem mais. Aqueles que já tinham, nós vamos aguardar uma decisão da Justiça. Encaminhei projeto de lei suspendendo a avaliação periódica dos cargos e carreira do município. No momento, nós não vamos autorizar nenhuma mudança em salário, de mudança de cargo. O município não tem condição de conceder isso se não tem o dinheiro para pagar. A gente vai cair no mesmo do erro que caiu Conceição. Encaminhei projeto de lei à Câmara suspendendo por prazo indeterminado os benefícios e incentivos fiscais e isenção fiscais concedidos pelo município aos clubes, todos os clubes, associações civis, iate-clubes, marinas, agremiações e empresas localizadas nesse município. Iate Clube de Santos, não tem mais isenção. Aquidaban, clube do meu coração, que eu já fui presidente lá, que já ajudei aquele clube. É hora do Aquidaban contribuir um pouquinho com o município. Cada um ajuda um pouquinho. Encaminhei projeto de lei à Câmara suspendendo o passageiro cidadão, cuja dívida já se encontra, nesse momento, de R$9 milhões ainda do governo passado. Então, nós suspendemos o passageiro cidadão, vamos analisar cada caso. Diversas pessoas hoje mesmo, que estavam em reunião comigo, falaram, olha, eu tenho o cartão do cidadão, passageiro cidadão, e eu não preciso do cartão. Eu tenho. São 60 mil usuários. Então, nós suspendemos para a gente estudar esse benefício, que, no meu ver, não dá para manter mais. Isso tal. Custa R$1.600.000 por mês.
1.600.000 por mês eu quero botar onde? No médico, no remédio, em equipamento, nos SPAs funcionando, reabertura da UPA. Então, o que eu quero dizer aqui a vocês, que eu sozinho não tiro o município dessa situação que está. Eu preciso da Câmara, eu preciso que a imprensa ajude a divulgar que tudo que nós estamos fazendo são medidas de contenção para a gente direcionar o pequeno recurso que vai sobrar para a gente botar na saúde do município. Então, é isso que eu peço aqui a vocês. Eu não gostaria de tirar o passageiro cidadão, eu não gostaria de reduzir benefício de ninguém, mas nós não temos outro remédio. O remédio é amargo, o remédio é esse que eu estou falando para vocês, porque eu duvido que se eu chegar no final do exercício de 2017 e faltar 100 milhões de reais para pagar funcionário, para pagar esses aumentos todos, para pagar essa produtividade, e ficar o mês de outubro sem pagamento dos servidores, o mês de janeiro, o mês de novembro, o mês de dezembro, o 13º salário, 4 meses, e eu for lá pedir uma reunião com a Justiça e o Ministério Público, falar, doutor promotor, doutora juíza, eu vou assinar de novo do meu próprio punho um documento dizendo que vamos apanhar 100 milhões do fundo de previdência a mais que nós apanhamos do servidor público para pagar os 100 milhões das providências que eu não tomei. Qual é a resposta que eu vou receber do Ministério Público, da Justiça e da sociedade? Já foi falado lá, nessa audiência pública que eu não participei, que o Vinícius conduziu, muito bem conduzido, com a prefeitura anterior, a equipe da prefeitura anterior e a prefeitura da minha, no período de transição, já foi dito para o Ministério Público com muita certeza, com muita propriedade, qual foi a medida que vocês tomaram para que a gente não tivesse hoje aqui nessa situação. Então eu não quero ouvir isso na minha gestão. Então, se a gente quiser que a máquina funcione, que a gente comece a sair dessa dificuldade toda, a gente tem que tomar essas medidas. Porque o Ministério Público vai dizer lá para mim, o senhor pode ir embora, nós não vamos autorizar nada. O senhor não fez gestão pública. Nós não podemos concordar com isso. Aqueles 600 milhões que estavam lá, que agora são 500 e pouco, que foi uma decisão que eu tomei quando fui prefeito, de criar o fundo de previdência para garantir o salário da maioria de vocês servidores, porque se a gente continuasse usando dinheiro de investimento para pagar aposentado, ou a gente não ia ter dinheiro para investimento, ou então não ia ter dinheiro para aposentado. Então nós resolvemos fazer um fundo por lei que manda. Não é isso, Zé Carlos? Criamos o fundo, ainda bem que a gente tinha um fundo lá com esses 600 e poucos milhões. Porque se não tivesse aquele fundo lá, os servidores públicos iam ficar sem o salário de outubro, a metade, porque foi arrestado outros fundos, sem novembro, sem dezembro, sem 13º salário. E não é importante a imprensa divulgar isso, e isso não é diferente no município, na maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Itaguaí está devendo 3 meses e não pagou, porque não tem dinheiro nenhum no fundo. Ainda bem que nós tínhamos esse dinheiro, que nós criamos o fundo lá atrás na hora certa. Então, mas esse dinheiro é um dinheiro sagrado, que eu assinei um documento do meu próprio punho, dizendo ao Ministério Público, dizendo ao sindicato, dizendo ao Fundo de Previdência que hoje você preside, dizendo à Justiça que eu vou ter uma carência de 1 ano sem pagar as 60 parcelas e daqui a 1 ano começar a pagar em 60 parcelas.
meu próprio punho. Se eu não cumprir isso, eu sou responsabilidade civil, sou responsabilidade civil e criminalmente. Então, eu acho que eu botei aí a minha vontade de arrumar o município. Quando eu mandei para a Câmara, quero agradecer aí aos vereadores que saíram. Só não são os vereadores que saíram, só 2 vereadores, eu não vou falar o nome, que eu não tenho interesse em ficar aí, mas só 2 vereadores não concordaram. Os outros 12 vereadores, todos que saíram, inclusive os vereadores do PT, só um que não quis assinar e um outro vereador, mas todos os outros concordaram em reduzir em 800 carros comissionados, que vai fazer uma economia de 31 milhões por ano. Esses 800 carros comissionados que nós reduzimos vai economizar 31 milhões por ano, já dentro dessa filosofia nossa de fazer o ajuste fiscal que precisa ser feito. Então, quando eu faço isso, quando eu assino do meu próprio punho esse dinheiro para pagar os servidores, no dia 29 não tinha mais nenhum servidor sem receber o 13º, salário de novembro, salário de dezembro e parte do salário de outubro. Quando eu sinalizo isso, eu sinalizo que eu quero trabalhar com o servidor público. Eu quero trabalhar, são quase 8 mil funcionários, já tem muita gente. Eu não posso botar mais gente, seria uma responsabilidade minha. Toda hora vem gente aqui me pedir emprego. O vereador está com milhões de gente lá pedindo emprego para eles. A gente tem que fazer uma opção. Ou a gente arruma o município agora, ou vai ser um buraco que não tem saída. Eu acho que ainda tem saída. Agora, sozinho eu não consigo tirar esse município. Eu preciso do presidente da Câmara, de cada vereador que está aqui, da Jane, da Tite, do Marquinho, do Canidé, quem é o outro que está aqui? Flavinho, da Jane, da minha amiga Luciana Valverde, e do Jean, Marquinho Coelho. Então era isso que eu queria aqui dizer para vocês, que eu sinalizei ao servidor público que eu preciso trabalhar com ele. Agora eu não tiro sozinho no buraco. O nosso governo está baseado numa Câmara responsável, que tem hoje 14 vereadores responsáveis, e está baseado num tripé de trabalhar com o servidor público. E por isso nós temos que essas medidas todas que nós estamos fazendo aqui, e outra coisa, todas as medidas que eu estou mandando aqui, que eu estou fazendo, todas são de responsabilidade minha. Os projetos que nós estamos mandando para a Câmara, que eu peço a compreensão dos vereadores, são projetos de responsabilidade minha. Sou eu que estou tirando os benefícios. Estou assumindo esse ônus, porque se eu não fizer, a cidade vai entrar numa roda viva que não vai ter, a prefeitura não vai entregar o serviço à população que precisa.